Olá meninos, hoje nós vamos dar início a mais uma aula essa semana e hoje nós vamos falar um pouquinho de dízimas periódicas e fração geratriz de uma dízima periódica. Todos vocês já conhecem o que é uma dízima periódica, nós já falamos isso em sala. É quando eu tenho uma fração que ao dividir o numerador pelo denominador, ou seja, a parte de cima pela parte de baixo, eu obtenho um decimal infinito e periódico. O que vem a ser isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 7 sobre 11. Quando eu faço 7 dividido por 11, vai dar 0,636363 infinito. Ele é um decimal, porque é um número com vírgula, que não é exato, porque não tem resto zero, e tem um período, porque ele se repete. Ou ele vai ser 0,3333, 0,636363, 2,545454, ele se repete, por isso ela chama periódica. O que vem a ser esse período? O período é a quantidade de casas que repete. Então, por exemplo, quando eu falo 0,6363, o que repetiu? O 63. Esse 63 é o que eu chamo de período. E ele é um período de 2 casas, certo? Por que eu preciso lembrar disso? Porque eu vou associar isso na fração geratriz. Então, se fosse uma dízima assim, 0,6666, o meu período seria 6 e teria uma casa, certo? Essas dízimas nesse formato aqui, elas são chamadas de dízimas periódicas simples. E nós temos também a dízima periódica composta. Qual é a diferença dela? Quando eu faço a mesma coisa, eu pego uma fração, divido o numerador pelo denominador e encontro como resultado 12,1454545. Ele tem um período. Qual é o período que ele tem? O período, ó, é 45. Só que tem um aqui no meio, ó, que é o número 1, que ele está intruso no meu problema. Ele precisa sair do lado de cá da vírgula e passar para o lado de lá da vírgula para eu obter o valor que eu quero. Então, esse 1, ele não pertence ao meu período, ele não faz parte, porque o que repete é o 45. Então, o meu período é 45 e é de 2 casas também, não é de 3. Quando isso acontece, que eu tenho um número do lado de cá que não faz parte do meu período, eu chamo ela de dízima periódica composta. Bem simples, né? Lembrando, recordando das nossas dízimas periódicas, agora nós vamos começar um conteúdo novo, que é a fração geratriz de uma dízima periódica. Fração geratriz, o próprio nome já diz, é a fração que gerou aquela dízima. Então, é quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador, ele me dá o resultado. Quando eu fiz 7 onzeavos e eu fiz a divisão, eu obtive 0,636363. Se eu pegar esse número decimal e quiser achar aquela fração, ele me dá esse número e eu quero achar essa fração. Isso é a fração geratriz, é a fração que gerou aquela dízima. E como que eu faço para calcular isso? Então, vamos lá. Existem alguns passos da fração geratriz simples e da composta também. Então, primeiro nós vamos falar da simples. Eu tenho como número 0,5555, essa é a minha dízima periódica, cujo período dela é de uma casa e é o número 5. Toda vez que eu quiser encontrar a fração geratriz, primeiro eu vou chamar ela de equação. Eu vou colocar x é igual e o valor que eu coloquei ali, que no caso é 0,555. Por que isso daqui vai ser minha equação? Porque é através dela que vai iniciar tudo. Para eu conseguir achar o resultado disso, eu preciso que essa vírgula, ela ande para lá. Uma casa, por que uma casa? Porque o meu período é de uma casa. Se o meu período fosse de 2 casas, ele teria que andar 2, se fosse de 3, teria que andar 3 casas. E como que eu faço para minha vírgula andar uma casa para frente? Eu multiplico por 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equaçãozinha e multiplicar ela por 10. Então, 10 vezes x, 10x.
10 vezes 0,555, a vírgula que estava aqui vem para cá, vai ficar 5,555, infinito. Esse 5 não tem fim. E aí eu coloco a minha equação, que já está ali montada, vírgula embaixo de vírgula, e vou fazer uma subtração dessas duas equações. 10x tira 1x, sobrou 9x. Aqui, ó, depois da vírgula, 5 tira 5, 5 tira 5, 5 tira 5, então isso daqui eu não preciso nem colocar, porque vai dar 0. 5 tira nada, 5. Aqui não virou uma equaçãozinha de primeiro grau? 9x é igual a 5, então vai ficar assim, x é igual a 5 sobre 9. Pronto, eu encontrei a fração que gerou a dízima 0,555. Nesse caso aqui, ó, ela não tem como simplificar. Se me desse uma fração grande, ou até mesmo pequena, mas que desse para simplificar, por exemplo, 2/8, que dá para eu simplificar por 2, vai ficar 1/4, eu tenho que sempre tornar ela numa fração irredutível, tá? O mesmo vale para duas casas. Vou fazer o mesmo com a de duas casas, para vocês perceberem, ó. Vou montar, como é duas casas, minha vírgula tem que andar duas casas, ela tem que vir para cá, então eu vou multiplicar por 100. Uma casa, 10, duas, 100, 3.000 e assim sucessivamente. Então, vai ficar 100 vezes x, 100x. 100 vezes esse número aqui, vai ficar 2, a vírgula andou duas casas, 2, 2, meia, vírgula, 26, 26, infinito. A minha equação original é x igual a 2,26, 26, infinito. Vou fazer a subtração das duas, certo? 100 tira 1x, 99x. Ó, depois da vírgula é tudo igual, vai dar 0. 6 tira 2, 4. 22 tira nada aqui, 22. Virou uma equação de primeiro grau, x é igual a 224 dividido por 99. Tá vendo? Eu consigo fazer encontrar a fração que gerou aquela dízima. Toda vez que ela for simples e for zero, eu ensinei o cálculo, mas tem um truquezinho que não precisa fazer. Quando for 0, e já tiver o período, é só eu colocar o período sobre 9. Você viu que aqui deu 5 sobre 9? Se fosse 0,6, ficaria 6 sobre 9. Se o período fosse de duas casas, 0,2626, ficaria 26 sobre 99. Se o período for de três casas, 999. Isso só vale quando for 0, e eu já tiver o período. Quando tiver igual esse daqui, que tem um valor antes da vírgula, eu preciso fazer a continha do jeito que eu ensinei, tá bom? Então, essa daqui é a fração geratriz da dízima periódica simples. Dando sequência, agora nós vamos falar da fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Lembra que a gente viu a dízima composta, que é quando eu tenho um valor depois da vírgula que não faz parte do meu período, né? Nesse caso aqui, tá 7,1555. O período é 5, é de uma casa, mas tem um 1 do lado de cá que tá atrapalhando ali para eu resolver. Então, na simples, eu multipliquei uma vez só e fiz a subtração. Nesse caso da composta, eu vou ter que multiplicar duas vezes. Por quê? Primeiro, porque para minha equação ficar no formato que depois da vírgula fique somente o período, eu preciso andar uma casa, não é? Então, eu multiplico ela por 10, para essa vírgula andar uma casa e ficar 71,555. Primeira coisa. Depois, para eu transformar ela numa equação, eu preciso passar um período para o lado de lá da vírgula também, que é de uma casa, mas aí eu preciso andar o 1 e o 5, então eu vou andar duas casas, então eu vou multiplicar por 100. Então eu vou fazer essa multiplicação duas vezes. Primeiro eu vou fazer do maior para colocar em cima e depois do menor embaixo e subtrair. Então vai ficar assim, ó, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 7,1555, não vai andar duas casas, então vai ficar 715,55. Lembrando que esse 5 aqui ele é infinito, tá? Então, eu posso colocar quantas vezes eu quiser depois da vírgula.
vezes 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 7,155 vai ficar 71,555 e assim por diante. Vou subtrair os dois. 100x menos 10x, 90x. Lembra que depois da vírgula, como é tudo igual, 5 tira 5, 0, 5 tira 5, 0, então 0 depois da vírgula não vai ter valor para mim. 5 tira 1, 4. 7 para chegar no 11, 4. 7 tira 1, 6. X é igual 644 e o 90 que está multiplicando passa dividindo. Lembra que eu falei que eu tenho que transformar em uma fração irredutível? Se eu pegar a calculadora e dividir 644 por 90, vai dar isso aqui. Tá certo? Só que toda vez que eu quero um resultado em matemática, eu tenho que transformar ele em uma fração irredutível, que é simplificar, tem muito jeito de simplificar mais. Então, aqui dá para dividir por 2. 644 dividido por 2 vai dar 322. E 90 dividido por 2 vai dar 45. Agora, se eu pegar minha calculadora de novo e dividir 322 por 45, eu vou obter esse valor aqui, que é o decimal. Outro exemplo de composta, aqui eu fiz com uma casa, né, com o período de uma casa, e aqui eu vou fazer com o período de duas casas, para vocês verem o que vai mudar. Olha lá. Primeiro, a minha equação principal que eu vou usar, ela tem que estar do lado depois da vírgula somente o período. Então, o que é meu período aqui? 70. Então, meu 6 tem que passar para o lado de lá. Para o 6 passar para o lado de lá, eu preciso andar uma casa. Então, eu vou multiplicar por 10. Aí, eu vou ter a equação que eu quero. Depois, para eu fazer a minha conta, eu preciso ter um período inteiro antes da vírgula. Então, para ter um período inteiro antes da vírgula, ele não tem que vir com a nova vírgula até aqui. Então, ele vai ter que andar 3 casas. E 3 casas eu multiplico por 1000. Então, vou fazer do mesmo jeito. 1000 vezes x, 1000x. 1000 vezes 5,6707070 vai ficar 5.670,70, lembrando que o 70 é infinito. Depois 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 5,67070 vai ficar 56,7070, certo? Ó, lembra, na de baixo sempre vai ter, depois da vírgula, somente o período. E na de cima tem que ter o meu número, que tinha na de baixo, e mais um período. Então, se o período for de 2 casas, vai ter 2 casas. Se o período for de uma casa, vai ter uma casa. Se for de 3, vai ter que ter 3. E assim eu vou aumentando a multiplicação. 1000 menos 10, 990. X. Agora aqui, ó, depois da vírgula é tudo igual, vai dar 0. Vou subtrair isso daqui. 6 para 10, 4. 6 para 7, 1. 6 tira nada, 6. 5 tira nada, 5. Deu. X é igual a 5.614 dividido por 990. A mesma coisa, ó. Se eu pegar uma calculadora e dividir 5.614 por 990, eu vou encontrar essa dízima aqui, certo? Mas eu também posso simplificar. Dá para simplificar por 2. 5.614 dividido por 2 dá 2.807. E 990 dividido por 2 vai dar 495. Pronto, eu tornei ela uma fração irredutível. E aí, se eu pegar a minha calculadora novamente e dividir 2.807 por 495, eu vou obter a dízima. Então, isso aqui que eu achei é a fração geratriz da dízima periódica dada acima. Assim, a gente encerra o conteúdo fração geratriz para que vocês possam resolver os exercícios.